E aí, bom dia, meu amigo, minha amiga. Mais um dia nessa maravilhosa cidade que é Madrid. Amanheceu com o tempo encoberto, até que não está tão frio. E nós vamos sair hoje, agora logo na parte da manhã, para visitar a feira de El Rastro, que é uma feira aberta em rua, onde as pessoas vendem produtos usados, produtos de ponto de estoque, antiguidades. Acredito que vai ser um bom passeio e eu vou levar vocês para conhecer El Rastro. Sejam bem-vindos ao Trips de Flix para mais um episódio da nossa aventura por Madrid. Aos domingos, o ônibus faz um trajeto diferente, porque o Passeio del Prado é fechado para veículos. Só sabemos disso depois de esperar muito pelo ônibus. Fica a dica. Descemos na Gran Via e pegamos outro ônibus. Esse é o 002, que também é de graça. E vai até a Puerta de Toledo. Estamos aqui então no bairro La Latina, que vem em frente ao metrô. E nós vamos iniciar a nossa caminhada pela Feira de El Rastro. Vamos lá? É uma tradicional feira de rua que acontece somente aos domingos. E onde podemos encontrar de tudo. Desde produtos artesanais, roupas usadas e pontos de estoque, muitas antiguidades também. Tá um frio, deve ter baixado de 5 graus, ventando também, bem gelado. Esta é a Puerta de Toledo. Começou a ser construída no período de José Bonaparte, irmão de Napoleão. Após a expulsão dos franceses, a obra teve continuidade e foi inaugurada em 1827 por Fernando VII. Com 19 metros de altura, foi a última porta monumental construída em Madrid no período da monarquia. O sol está ameaçando sair, mas não sai de jeito nenhum. Esses obeliscos, que aqui chamam de pirâmides, são dos pontos de referência na região. Essa é a Puerta de Toledo, um dos acessos mais antigos aqui, e os obeliscos. A ponte atual substituiu as anteriores com uma estrutura que finalmente foi capaz de resistir às forças das águas do rio Manzanares.
e conta com retábulos onde traz a imagem de São Isidro, santo padroeiro de Madrid. E de sua esposa, Santa Maria de la Cabeça. Verdadeiras obras de arte. Assim como a própria estrutura da ponte. Chegou a hora do almoço! Que tal uma paella? Então eu peguei uma paella, peguei carne suína, carne de vaca, uma salada, e a Andréia pediu uma sopa. Então, vamos provar? Um camarão, lula e carnes. Aí sim, é barato. E um sorvetinho no inverno. Interessante, dá uma olhada. Legal, né? A suspensão baixa para facilitar o embarque e desembarque. Durante todo o trajeto, temos internet gratuita e muito boa. E domingo, a grande atração do madrilenho, além de lugares históricos ali do centro, é caminhar aqui pelo Passeio del Prado, que é fechado aos carros e abertas aos pedestres, ciclistas, um passeio geral até às 16 da tarde. Criado em 1570 por Felipe II, só tomou importância em 1763, quando Carlos III, ele de novo, converteu em um verdadeiro salão de arte a céu aberto, sendo construídas as fontes de Netuno, Apolo e Cibeles, e a arborização da via. Toda a sua extensão é patrimônio mundial da Unesco. O Museu del Prado é um dos mais importantes e frequentados no mundo. E todo o prédio é em estilo neoclássico, sendo projeto de Juan de Villanueva, um dos mais talentosos arquitetos da Espanha. Projetado para ser um edifício para abrigar o Gabinete de História Natural, foi iniciado por Carlos III, destruído na invasão francesa, reconstruído e inaugurado em 1819 por Amadeu I, já como museu de artes. Foi o primeiro museu público da Espanha
e um dos primeiros públicos de toda a Europa. Conta com um acervo de 8.600 quadros e mais de 700 esculturas. Além de Velázquez, grande estrela do museu, outro artista espanhol de destaque é Goya. Em seu monumento, podemos ver a representação de algumas de suas obras-primas. E do Museu del Prado, continuamos o nosso tour. Essa é a Fonte de Netuno, uma das 3 fontes que compõem o passeio. A próxima atração é uma homenagem ao heroísmo. Neste local, foram fuzilados aqueles que resistiram à ocupação francesa das tropas de Napoleão, no dia 2 de maio de 1808. No monumento ergue-se um obelisco acima de uma urna com as cinzas dos espanhóis mortos. E uma chama sempre acesa mantém a memória desse triste acontecimento. Vamos conhecer outra fonte famosa, a Fonte de Apolo, que é a menor e mais escondida das 3. Este é o Palácio de Cibeles, com uma estrutura magnífica inaugurada em 1919, e a Fonte de Cibeles, a mais bela e famosa da cidade. Construída em 1782, representa a divindade grega, símbolo da fertilidade da natureza. Foi parcialmente danificada durante a Guerra Civil Espanhola. É um dos pontos mais emblemáticos da cidade. Hora de fugirmos da chuva gelada. Vamos conhecer a Atocha em detalhes. Além de uma movimentada estação de metrô e trens, encontramos um grande jardim coberto, com diversas espécies tropicais. De onde partiam antigos trens, hoje floresce a natureza.
Andar à noite pelas ruas é um deleite para os olhos. O movimento, as luzes e principalmente a segurança transformam uma simples caminhada numa experiência imperdível. Espero que tenha gostado do vídeo e que continue a acompanhar as nossas aventuras. No próximo episódio, grandes atrações. Não perca! É isso aí, um grande abraço e até breve!